eu sou Thaís Borman, a rainha das bolachas. Eu sou especialista em bolachas decoradas. E também eu sou criadora de um método chamado MBS, Minha Bolacha de Sucesso. E com esse método eu ensino as mulheres a lucrarem com bolachas decoradas e conquistarem não só a independência financeira, mas também emocional, através dessa atividade maravilhosa, que você pode sim realizar aí do conforto da tua casa, fazer coisas lindas, deliciosas e saborosas, e mais do que isso, né? Lucrativas, pense, né? Muito lucrativas. Olha só, princesas, o que eu preciso mostrar para vocês que tem dúvidas sobre pó metalizado. Metalizado significa, né? O nome já diz que vai imitar um brilho metalizado, vai dar um reflexo na sua bolacha. Existem várias, hoje, né, muito mais, cada dia aparecem marcas diferentes, aparecem produtos diferentes, e tem desde o mais barato até o mais caro. Você pode encontrar, né, pó dourado que vale ouro, literalmente, como os pós dourados mais em contas, que são tão bonitos quanto e funcionam também iguais, tá? Só que não tem só o pó dourado, nós temos várias cores hoje, a gama de oportunidades de oferecer, assim, de produtos mesmo, de variedade, na verdade. A gama de variedade de opções hoje ela tem aumentado muito. Então, antes era difícil você encontrar outras cores, né? Hoje você já encontra, ó, eu tenho aqui azul, tenho verde, tem coral, tem turquesa, tem pink, tem índico, né? São muitas cores, todos eles dessa mesma linhagem de pó metalizado, de pó cintilante. Então aqui, deixa eu ver, ó, eles mudam, tem marcas diferentes, né? Então, vamos para falar um pouco sobre a aplicação desses pós metalizados, né? Desses pós cintilantes. Então, Thaís, onde que eu encontro isso? Casas de confeitaria, sim, ó, gente, todas elas você vai encontrar. Porque, como eu falei, hoje tá bem acessível esses produtos, tá? Muito acessível. O preço também dessas marcas, assim, ó, Brilharte, Sugar Art, né? Tudo tem arte no final. Por quê? Porque é para confeitaria artística. Então essas marcas são bem acessíveis e você encontra com muita facilidade. Às vezes não encontra aquela cor específica que você quer. Isso acontece, né? Mas o que eu sugiro? Que você tenha as cores que são coringa. Que cor é coringa, Thaís? A cor coringa é o pozinho nacarado, eu acho esse assim fundamental. Tipo, eu não posso ficar sem. O que ele é chamado de nacarado? Ele é, ó, pó para decoração nácar. Esse frasquinho especificamente, que tem 8 gramas, ele vem naquela caixinha da Mago, sabe? Eu vou falar a marca aqui porque acho que não tem problema, né, Karen, falar as marcas para elas encontrarem. Porque daí você sai da caixinha, daí fica só o potinho, daí ele fica sem marca. Mas é aquele que vem na caixinha cor-de-rosa da Mago. Esse é aquele que dá a corzinha da pérola. Por isso ele tem esse nome nácar, ele é nacarado. O que significa nacarado? Ele tem um brilho muito sutil, muito suave. E ele, então, ele pode sim ser usado sobre qualquer outra cor. Então ele vai sim dar um destaque, um brilho na base que você já tem colorida. Vamos supor, pinta de verde, passa um pozinho nacarado, ele vai deixar ser verde cintilante. A cor de rosa, passa um pozinho nacarado, ele vai deixar um cor de rosa cintilante. Então, qualquer cor que você passar ele por cima vai deixar um cintilante. Então, ele é um pozinho assim, coringa, que não pode faltar nos teus produtos, tá? E um outro que eu gosto muito, lógico, né, é o dourado. Então, eu acho que esses dois, assim, são chaves, que toda biscoiteira tem que ter pelo menos um dourado e pelo menos um nacarado. E aí, com isso, você já faz, assim, um monte de trabalho. Agora, os outros, logicamente, que dependendo do que você vai fazer, né, vale até você ter também. Por exemplo, essa semana mesmo, eu encontrei, por acaso, fui na casa de produtos lá de confeitaria e encontrei esse daqui, que é o Índico Blue. Na verdade, ele é... Não, minto, é esse pink aqui, ó. Esse aqui que eu encontrei.
pink e esse turquesa. E aí eu olhei exatamente as cores da sereia que eu iria trabalhar, né? As duas cores dentro da paleta que eu iria trabalhar. Aí eu acabei comprando, até porque eu paguei assim super baratinho neles. E esses aqui eu já tinha em casa, mas ó, se eu fosse usar, até daria pra usar esses, nem tinha visto que eu tinha, tá vendo? Que tem coisa que a gente compra ali e não vê, não sabe que tem, que agora que eu olhei aqui eu falei, não tem muita diferença, ó. Pouca diferença, mas tem. Um é mais verde e o outro é mais rosa. Tá, e daí como que eu aplico, Thaís? Ó, ainda dentro dessa linha da Mago, tem cobre, tem prata, tem rosa, né? Um rosa bem clarinho. Esse rosa fica lindo para fazer decorações de bebê, tanto quanto nacarado, né? Então, o bebezinho, né, menininha assim, fazer com esse rosinha fica máximo. Daí, vamos falar sobre a aplicação desses aqui. Existem duas formas de a gente aplicar. Eu vou mostrar para elas agora essas duas formas. Então, aqui, primeira coisa, né? O meu pincel tá assim manchadinho de corante, não é sujeira não, tá, princesa? Então, o que que acontece? Existem duas formas que eu falei pra você. Eu acho que pode pôr bem pertinho aqui pra nós, Karen, por favor. Eu vou esperar você terminar de explicar e quando você for colocar, eu aproximo. Você espera um pouquinho. Uhum. Então, aqui, o que que acontece? Quando eu tenho duas possibilidades de trabalhar com o pozinho. Uma é de trabalhar com ele sequinho, até espero que a princesa ela é MBS, depois se ela não estiver assistindo aqui, depois ela assiste, que ela tava bem com essa dúvida aqui. Se eu posso aplicar o pozinho seco na bolacha, ou se eu tenho que sempre diluir ele em álcool de cereais ou numa cachaça, alguma coisa. Aí vai depender muito do resultado que você espera. Como assim, Thaís? Então, se você usar o pozinho metalizado seco, ele vai servir para dar apenas um efeito, uma nuance cintilante, bem sutil, porém fica linda, bem delicada e fica linda. Agora, se você usar o álcool de cereais ou... Por que eu falo álcool de cereais ou uma bebida, uma pinga, uma cachaça destilada? Porque se você não tiver o álcool de cereais, que você já compra assim, né, em casa de confeitaria, você pode usar sim uma cachaça, que é a mesma coisa. Vai diluir igual, vai evaporar e vai dar tudo certo. Só que o que acontece quando eu diluo o pó cintilante no álcool, seja de cereais ou seja, né, no destilado? Ele vai tingir, ele vai ficar mais forte, ele vai ficar mais intenso. Então será literalmente uma pintura. Ele vai deixar uma cor mais fechada. Então é isso que acontece quando eu quero, por exemplo, transformar as bolinhas de chocobol ou um confeito. Pode ser um confeito qualquer. Posso pegar estrelinha, posso pegar granulado, posso pegar aquelas bolinhas maior de castanha já que vem no mercado, né? Aquelas drágeas assim. Eu posso colorir ela pintando literalmente com um pó metalizado, da cor que eu quiser. Se eu quiser fazer dourado, se eu quiser fazer prateado, se eu quiser fazer igual pérola, imitando pérola, é exatamente isso que eu faço. Eu coloco dentro, né? Ó, como que eu faço? Que aqui tem uma amostra, né? Então aqui, dá pra olhar? Dá. Então aqui eu tenho essas bolinhas do que? Elas são bolinhas de chocobol. Deixa eu pôr aqui. Aí no potinho até tava bom pra mim. Melhor? Se quiser só pôr assim, ó. Só vivo. Isso. Dá pra ver bem. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho pó com álcool de cereais. E aí por que eu coloco nesses recipientes? Porque daí eu não vou pintar uma por uma, né? Você coloca aqui, ó, e chacoalha, elas vão começar a bater uma na outra e vão ficar pintadinhas. E é super rápido, né, Thaís? Até eu vi na loja de confeitaria, essas douradinhas tá 3 vezes mais caro o valor. Super caro. Uhum. É super caro e é a mesma coisa. Você vai encontrar lá os pacotinhos assim, caríssimo. Tem cor de rosa, tem verdinho, tem azulzinho, tem amarelinho. Amarelinho nunca vi. Tem dourado, tem prateado, tem todas essas cores. Então você pode fazer os seus sprinkles, né, em casa. Você pode comprar os confetinhos e fazer em casa e vai ficar lindo. Mistura de formatos, né? Mistura de formatos, mistura de cores. Você pode pegar dentro da mesma paleta, fazer o verdinho com rosinha, né? Ou prata com
prata com rosa, dá pra fazer, enfim, várias combinações. E é dessa forma que se faz. Agora, isso quando eu falo de confetezinho, de confeitos. Mas e quando eu falo do glacê real, da bolacha? Qual que é a diferença? Então, eu não vou fazer aqui de todas, mas eu vou eleger uma das cores para fazer com pintura e sem pintura. Vamos fazer pink? Vamos. Vou fazer esse aqui que eu tô usando pra... Vou fazer desse e vou fazer do dourado. Dos dois, para elas verem a diferença. Porque o dourado dá bastante diferença também de cobertura. Então, aqui, ó, vou preparar. Se quiser deixar mais pertinho aqui, ó. Vou. Então, o que que eu vou fazer para preparar? Primeiro eu vou usar ele seco, lógico, senão daí eu já vou umedecer o pincel e não vai dar certo, né? Então, eu vou usar... Só um pouquinho, tá, Thaís? Tá bom. O ideal, princesa... Ele não tá... Ele tá com a Vira? luz estourada. Ah, será que se a gente desligar um pouco daquela? Eu acho que... Deixa eu te ajudar ali. Agora deu, mas eu viro... Agora deu. Deu? Uhum. É que eu acho que o próprio celular tem uma regulagem de luz Então, aqui, ele sabe? chega uma hora, ele estoura, assim, eu tenho que dar uma ajeitada. Agora deu. Então, eu vou tentar não mexer quase nada aqui. Não, pode... Agora aqui, quando ele dá certo... Então, assim, ó. Pincel que eu gosto de usar são pincéis de cerdas macias. É o mesmo que, na verdade, eu uso para as minhas pinturas aquarelada e para todas as pinturas que eu faço em bolachas. E aí, quando o pincel começa a ficar mais velhinho, que começa a desgastar um pouco, as sardinhas ficam arrepiadas, eu deixo ele para usar para esse tipo de aplicação, né? Então, aqui, o que que acontece? Eu tenho o pozinho, eu vou pegar ele com uma espátulazinha, uma faquinha. Então, eu vou colocar aqui só o pozinho, né? Então, tô usando aqui um cintilante pink. E eu vou, né, lógico, tem várias cores, mas escolhi o pink hoje e vou fazer com dourado também. Então, eu venho aqui com o pincel seco, no pozinho seco, vou pegar aqui uma porçãozinha, só que eu sempre preciso fazer aqui, ó, tirando esse excesso no guardanapo aqui do lado. Seco, a bolacha seca para as princesas que chegaram agora, né? Bolacha seca, pó seco. Tá. Tudo é seco aqui. Por que que eu tenho que fazer isso aqui? Porque se eu passar direto, eu vou acabar marcando a bolacha. E eu só vou fazer uma nuance, né? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou passando na bolacha. Então, ela vai dar esse efeito, nós já vamos ver melhor. E eu pus o branco. Eu não sei se elas vão conseguir observar esse efeito. Dá pra ver. Pô, Dá tá pra ver? clarinho, mas dá pra ver. Então, ele dá só uma nuance. É como se fosse, assim, É um brilhinho mesmo, né? Um brilhinho mesmo. Agora, eu vou vir aqui do lado e vou fazer nessa ponta com o seco do dourado. E daí, nós já vamos fazer molhado nos dois. Por que que eu vou fazer já seco do dourado? Porque se eu molhar a bolacha, daí já foi, né? E pó dourado, nós vamos encontrar várias tonalidades. Cada marca traz uma pigmentação diferente. Tem umas que traz um dourado mais escurecido, outras traz um dourado mais ouro, né? Esse daqui que eu tô usando é o ouro rosé. Ouro rosé. Tem várias marcas, né? Ó, esse aqui, por exemplo, é mais amarelinho mesmo. Mesma coisa, vou pegar o pozinho, vou trazer aqui. E como dá um toque nas bolachas, né, Thaís? O brilho, né? O Sempre, dourado né? dá um tchan. Então, assim, a dúvida daquela princesa é assim, posso aplicar ele seco em cima da superfície do glacê e ela não vai cair? Ela fica, ó, ela não cai. Só que ela dá um efeito bem diferente dele molhado. Nós já vamos ver essa diferença agora.
tá? Ó, posso passar aqui mais que ele não sai mais, ó, tá vendo? Vou passar meu dedo aqui, ó. Ele permanece, tá? Ok? Agora, para passar o dourado, eu faço o quê? Eu vou, para passar o dourado, não. Passei o dourado, agora seco. Agora molhado, como é que eu faço? A pintura, como que eu faço? Então, aí sim, ó, eu vou fazer uma diluição. Qual que é a proporção, Thaís? Na verdade, não existe uma proporção. Como assim não existe? É que depende da quantidade de pozinho que você está usando. Você precisa só colocar umas gotinhas para poder dissolver e fazer assim aquela pastinha, né? Para não ficar assim também muito líquida. Então assim, a gotinha mesmo, vai pôr umas gotinhas para dissolver só. Já vou aproveitar e vou pôr no rosa. E aí, ai, Thaís, eu coloquei demais, tá? Coloquei demais álcool e agora, meu Deus, o que eu faço? Então, existem duas formas só de você acudir quando cai demais álcool. Acontece às vezes, né? Por isso que eu já coloco, eu sempre coloco na tampinha e da tampinha eu pingo aqui. Tem gente até que prefere usar conta-gotas. Hoje nessas casas de embalagens, cara, tem tanta embalagem, eu me vejo a minha própria avó, que minha avó adorava frasquinho e coisinha, né? Então você vai lá, tem aqueles frasquinhos parecendo perfuminho, tem conta-gota, tem um monte de coisa. Então aqui ó, princesas, eu tava falando, né, a questão do álcool de cereais, que às vezes a gente vai colocar, mesmo colocando na tampinha, você às vezes vai derramar e vai demais. Então, tem nessas casas de embalagem, esses frasquinhos assim, parece aqueles de remedinho com conta-gotas. Dá pra comprar um daqueles pra você sempre abastecer, né? Daí o álcool se coloca lá dentro e vai com conta-gotas. Fica uma dica pra quem tem a mão pesada. Porque acontece às vezes de derramar e, puxa, eu nem coloquei tanto pó assim, derramei muito álcool e agora diluiu demais, ficou muito líquido. Se você passar o álcool muito líquido na bolacha, não vai pintar do jeito que você quer e assim, ó, o glacê ele chupa todo o álcool, ele puxa na hora, né? Então, dependendo, se não tiver muito seco o teu glacê real, você vai molhar ele demais e não vai chegar no ponto de pintura que você quer. Então, por isso que é importante ir colocando aos pouquinhos o álcool. Ai, Thaís, aconteceu, virou minha mão aqui, meu Deus, deu uma tremedeira, virei demais. E agora? Duas opções, ou você usa mais pó para deixar mais espesso, ou você fica esperando. Como assim fica esperando, Thaís? O álcool vai evaporar. Por isso que até eu recomendo sempre, né, você pegar assim o teu Gode, ou pegar o Gode, para quem não sabe, é o nome desse bagulhinho aqui, ó. Meu Deus, não sabia. Pense, né? Gente, é que esses negócios de colocar nome americano para tudo, então assim, então eu prefiro... Não dá pra falar um pratinho? Um pratinho. Mas é assim, né? Eu gosto de fazer num lugarzinho que eu posso depois ou colocar um saquinho plástico para guardar e aproveitar o pozinho que sobrou, porque se deixar aberto vai entrar pó, vai sujar, né? Não dá. Então você coloca num saquinho plástico e pode usar depois tranquilamente, só adicionando mais gotinhas de álcool, você pode usar o mesmo. Então assim, é legal quando ele tem bastante buraquinho, que aí você consegue mais opções, né? Do que pegar uma xicrinha para cada um, mas pode. Até poucos dias eu tava usando aquelas xicrinhas de café. Daí eu encontrei esse daqui, aí eu falei, que legal, vou aposentar minha xicrinha e vou usar esse daqui, né? Mas funcionou a minha xicrinha até esses dias, né? Uhum. Olha a diferença. O que eu não posso deixar com a pintura do metalizado, seja o dourado, seja qualquer outro? Eu não posso deixar acumulado. Né? Se eu vejo que fica assim, esses grumos em cima, significa que é excesso de pó. E aí você vai varrendinho. E se quando você for passar, ele ficar muito marcado, assim, tipo muito vinco, é porque tá faltando pó. Dá pra ver, Karen, nitidamente a diferença, nossa, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é que o pó com o álcool, ele realmente tem uma cobertura. Ele cobre. Agora eu vou limpar o meu pincelzinho para eu usar na outra cor. Thaís, eu posso usar o mesmo pincel? Pode, só você limpar bem, lavar bem, secar, pode usar.
Esse meu pincel tá feio com a cerda preta, né? Mas ele manchou com algum corante que não quis mais, nunca mais sair. Ó, o que que acontece? Esse ladinho aqui, que eu vou fazer, ele tá mais líquido, tá vendo que ele tá mais diluído? Dá pra ver, será, Karen? Dá. Aqui mexendinho, aqui? Uhum. Então, ó, vou fazer uma pincelada mais líquida. Ó, ela tem uma cobertura menor. Agora deixa eu colocar mais pó. Deixa eu fazer uma fatia maior. Então, se eu deixar fininho, ralinho, ele tem uma cobertura menor. Se eu colocar mais pó e deixar, né, mais espesso, a cobertura é maior. Depende do que você quer fazer, né, Thaís? Depende do que você quer fazer. Eu tô pintando, que nem eu falei pra elas na festa lá do projeto, né? Tô pintando as letrinhas, os números da bolachinha da lembrancinha que eu fiz rosa. E aí, o que que acontece? Eu tô com um fundo branco e eu percebo que os pigmentos, né, já coloridos, eles vão ter um efeito maior se o fundo da glaçagem for de uma cor semelhante. Então, se eu tiver uma glaçagem aqui rosa, pink, rosa, que seja, e for pintar, ele vai ter uma cobertura melhor do que o fundo branco. Já diferente do pó dourado. Veja, o pó dourado ele tem uma cobertura 100%, mesmo tendo o fundo branco, né? Mesmo tendo o fundo branco. Então, sabendo disso, eu já sei. Sabendo disso, eu já sei, né? É a mesma coisa, que eu estava ali, agora eu estou aqui, não estou mais ali, tá? Sabendo disso, é importante porque se eu preciso ter uma cobertura total com cor, eu preciso ter já o fundo glaciado, já o glacê da mesma cor. Só o dourado que não precisa. O dourado é legal que eu consigo fazer o próprio branco, se eu tiver uma outra cor, ele cobre 100%, tá? O dourado, ele é bem mais forte a pigmentação dele, então ele tem uma cobertura bem ampla. Já diferente dos outros pós metalizados que trazem coloração, tá? Né? Então, o bacana que eu fiz no branco, você pode visualizar nitidamente isso. Deixa eu ver se eu tô com alguma das bolachas que eu passei. Não, tá aqui, tá pra lá. Tá lá no potinho. Que eu pego? Vai mexer? Eu não sei qual que é agora. Mas enfim, eu passei o seco só pra dar esse nuance, porque ele já tava com uma cor. Agora nós vamos pra aplicação do glitter. Tá? Uma aplicação do glitter. Agora, para aplicar o glitter, princesa, o que que acontece? O glitter eu não consigo aplicar no seco assim, ele não para, ele precisa ter uma... Aqui eu tenho vários glitters, ó. Ele precisa ter uma superfície onde prender ou no que grudar. Então, você... deixa eu passar esse daqui ainda que eu achei legal. Esse daqui para elas verem. Deixa eu usar ainda essa mesma bolacha que tem um espacinho aqui. Então, tá focado aqui? Agora eu queria que você focasse bem aqui. O que que acontece? Existe já um gel de brilho com cintilante. Tem algumas cores. Tem dourado, tem esse nacarado também. Então, ó, ele é um gel. Esse, no caso... Só um pouquinho que tá estourado. Esse, no caso, é um gel perolado. Assim como tem o gel dourado. Ele serve para fazer essa mesma nuance. Eu já vou abrir também para você mostrar aí para elas. Ele serve para fazer essa mesma nuance que você quer, já prontinho no gel. Só que ele tem um segredinho para aplicação. Que é... Eu não sei se alguém aqui... Ó, mostra por favor, Karen. Não sei se alguém aqui já usou o aparelho. Tem uma pomadinha que você usa. Para não grudar o aparelho. Não, tinha uma pomadinha que eu usava... Eu tinha muita afta, né? E daí passava, você só podia ir com o dedo. Se voltasse, ela grudava. Você já usou isso? Então é a mesma coisa com esse gel. Cada vez eu lembro dessa pomada abençoada.
Porque se você passa, se você voltar, você tira. Por quê? Porque ele já seca. Então tem esse segredinho aqui. Então, ó, você pega o pincel, vou pegar aqui da tampinha. Tá aqui, Karin. Dá pra ver aqui? Vou passar. Ó, você pega aqui, né? Pode ver que ele é um gel. E na verdade ele é um gel de brilho misturado já com o pigmento em pó. Ó, você passa, você tem que passar e depois você tem que continuar. Você não pode ficar voltando lá. Que eu já vou voltar pra você ver o que acontece. Ó, do lado não tem problema, né? Aí, lógico que eu tô com o pincel muito pequeno para uma cobertura maior. Eu precisaria pegar um pincel maior para render aqui, né? Aí, ó, pronto, passei. Ó, ele dá um efeito bem bacana. Só que se eu descuidar e for, eu vou arrumar aqui essa pintura e passar o pincel de novo. Ó, dá pra ver que ele enrola tudo? Estraga, acaba estragando. Dependendo, você faz um efeito rústico. Gente, o efeito rústico é o salvador da pátria, né? Tudo que deu errado, você pega e faz um rústico. É assim que funciona. Ó, mas você percebe que ele enrola? Porque ele começa a secar. Então tem esse truquezinho para esse daqui. Mas ele também ajuda bastante para fazer algumas finalizações. Quer mostrar como que fica? Alguns acabamentos. Daí eu passei por cima, ficou tudo rústico. Ficou rústico. Tá? Vamos agora para a aplicação. Nós temos tempo para aplicação? Temos. É rapidinho aqui, a aplicação do glitter, princesa. Aplicação do glitter. Então aqui, glitter da mesma coisa. Tem vários glitters, várias marcas, várias cores, né? Tem uns mais grossos, outros mais finos, enfim, tem glitter para todo gosto. Agora, um que é assim, chave, sempre tem os coringas, né? Os chaves. O chave, cadê ele? Meu chave, quer ver que ele não veio aqui? Ficou na salinha. Enquanto eu aplico o glacê, será que você consegue encontrar ele pra mim? O que, Thaís? O meu glitter, o meu pirim-pim-pim, ficou acho que bem na mesa da minha salinha. Tem um potinho igualzinho esse, assim, ó. Só que é um glitter, furta-corzinho. Tá, tipo aquele desse aí. Fica furta-cor? Tipo aquele lá. Que daí, o que eu preciso? Ó, eu vou glaceando aqui, só não ligue minha bolacha tá meio escurinha, porque as minhas bolachas que eu guardo pra fazer os testes, tá? E eu vou usar uma cor, inclusive, pra vocês poderem ver com a cor, que fica mais legal. Hoje eu tô tudo na fase do pink, né? Vamos fazer um rosa aqui. Nossa, que lindo. Achou o pirim-pim-pim? Ah, mas não tinha um desse na mesinha mesmo? Na mesa quadrada. Na mesa. Que esses daqui, eles são mais grossos. Tem um bem fininho que eu gosto bastante. Vou só ativar aqui o glacê. Vou passar a glaçagem aqui rapidinho pra nós pôr o... O que eu tô fazendo assim, ó? O saquinho tava parado e o glacê é fluido, né? Tem que dar uma ativada. Esse mesmo. Esse daqui é mara. Adoro. E olha, tem diferença. Esse daqui é mais grosso, sabe? É mais flocado. O outro é mais fininho. Daí, se você passa o mais flocado, ele fica... Tipo uns negócios assim, ó. No glacê, parece que a glaçagem não tá perfeita. Assim, bailarina, hoje a bailarina tava lá. Aí que ela tava trabalhando bastante, daí eu dei uma hora de folga pra ela. Já rodou essa bailarina hoje. Meu Deus. Mas assim, ó, que elas também podem ver que não é uma bailarina que faz a glaçagem, não. Facilita, né? Facilita. Mas se não tem, vai sim, né? Ih, eu demorei tempo pra ter uma bailarina. Então, a aplicação do glitter, para você aplicar, ele precisa estar com uma base úmida, como eu falei. Se não tiver com a glaçagem fresca, acabado de passar,
é necessário você dar uma camada de alguma coisa. Como assim tens uma camada de alguma coisa? Pode ser uma colinha de CMC, pode ser um gelzinho de brilho, pode ser a própria pincelada de glacê real, né? Por exemplo, assim, só que daí se você for pincelar o glacê real, ele não vai ficar com a superfície bem lisa, né? Daí já não é uma glaçagem perfeita. Puxa, eu esqueci, Karine, de pedir pra você glacear a bolacha pra mim. Jesus amado, vou mostrar a bolacha que eu glacei. Tá, feita a glaçagem. Vai mostrar? Não, vou perder o foco, deixamos para outro dia. Ó, feita a glaçagem, eu venho com um brilho. Esse brilho é o Coringa. Você acabou de fazer a glaçagem. Acabei de fazer a glaçagem. Esse brilho é o brilho dos meus sonhos, é o preferido. Esse aqui, ó, ele só é furta-cor, ponto. Ele é da Mago também, daqueles que vêm de caixinha. E rende, pensa num negócio que rende. Só se você colocar de colher, daí não dá, né? Como que eu coloco, Thaís? Você pode pegar a mão e fazer assim, ó, salpicar. Como eu já não gosto muito de fazer isso aqui, né? Isso aqui, como diz, anos de experiência. Não repitam em casa. Bonito derrubar, né? Daqui a pouco ele começa a descer, que não pode descer demais. Aqui. Então tem que levantar um pouquinho, senão fica aqueles tufos, sabe? Caído assim, só lá num concentrado. Então tem que ir salpicandinho mesmo. Aí outro detalhe, sempre põe um papelzinho embaixo, seja um papel toalha, mas o melhor ainda para você poder aproveitar o glitterzinho que vai cair. Sempre vai cair na sobrinha, né? Um pratinho, né? Não, melhor, um papel manteiga. Ah, porque você não cola tudo glitter no prato. Um papel manteiga, que daí ele desliza bem fácil e você só faz uma covinha, assim, um canudinho e derrama ele no negocinho de novo. Agora, olha... Vamos pra foto, né? Olha só que coisa mais linda que fica isso, né? Ó, então se fosse, né? Não coloquei, um papel... manteiga, você vira assim, ó, uma calha assim, e põe lá no potinho, né? Que ele sai. O papel toalha não vai sair, fica grudado, tá? Se bem que eu fui bem econômica, olha só, não caiu quase nada pra fora do negócio. Um grande beijo, fiquem com Deus, até!